Então vamos lá? Outro dia, navegando aqui pelos comentários de vocês, eu me deparei com uma pergunta muito interessante, né? Raul, o que acontece se a empresa que eu investi falir? Eu posso ter alguma dívida relacionada a essa empresa? Eu já cheguei a fazer um vídeo sobre isso lá nos idos de 2019, do Raul do Antigo Testamento, mas o vídeo é ruim, não tem todos os detalhes, né, que a gente tem hoje em dia, e eu vou fazer ele aqui baseado na lei das SAs, a lei que regulamenta as empresas de capital aberto e as regras para os investidores das mesmas empresas aí. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, que é um sardinha raiz, já apertou o like na confiança antes mesmo do vídeo começar lá no anúnciozinho, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Não é um sardinha raiz ainda? Pô, considera segurar sua mãozinha no lugar onde ela tá, presta atenção no vídeo. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento, fala, pô, vou me inscrever no canal desse rapaz aqui. Eu sou chato de primeiro contato, mas se você me der minha oportunidade, a nossa amizade vai se desenvolver, ela vai florescer no seu coração. Em algum momento você vai me odiar pouco. Então, olha só, o que rege aqui, né, a lei das SAs? Separei aqui para vocês bonitinho. É a lei 6.404 de 1976, conhecida aí como Lei das Sociedades por Ações. Se quiser pesquisar sobre ela, vou deixar aqui embaixo direitinho. E ela explica o direito dos acionistas no caso de falência. Vamos começar pela parte onde é seu direito, depois pelas suas obrigações. Então, segundo a lei das SAs aí, os acionistas têm direitos e obrigações específicos. Aqui estão alguns pontos muito importantes. Limitação de responsabilidade. Os acionistas têm sua responsabilidade limitada ao preço da emissão das ações que subscrevem ou adquirem. Isso significa que, no caso de falência da empresa, os acionistas perdem o investimento feito na compra das ações, mas não são responsáveis pelas dívidas da empresa além desse montante. Então você é responsável pelas dívidas da empresa? Não. No limite do preço que você pagou pela ação. Se você tem R$31, você está limitado até os R$31. Se você investiu 100 milhões, você está limitado até os 100 milhões, se for o valor que você investiu. Ultrapassado o valor de investimento, você não tem mais nada a ver com isso. Então, você perde o investimento feito na compra, você tem a responsabilidade, dado o capital que você injetou na empresa, mas não além do limite investido. Então, se ela deve 110 milhões, você não vai ter que pagar o rateio dos 10 milhões em coletivo. Aí também diz aqui, participação nos ativos da empresa, que é uma coisa que você quer saber. Tudo bem, mas se eu não sou responsável, eu ganho minha parte. No caso de liquidação da empresa, os acionistas têm direito a receber parte dos ativos remanescentes proporcionalmente à quantidade de ações que possuem após o pagamento de todas as dívidas e obrigações da empresa. Então vamos supor que eu investi numa empresa que tem um PVP de 20, né? Então, cada R$1 que eu comprei em patrimônio, a empresa tem R$20 em patrimônio ali. Essa empresa tá mal, ela tá com problemas, etc. Ela declara uma recuperação judicial, ela não tá conseguindo resolver, mas ela tem um ativo imobilizado. Imagina que ela tem uma propriedade, por exemplo, gigantesca, uma fábrica, alguma coisa assim, e ela ali tá com um problema. Determinado momento, a empresa, a operação dela em si, não é mais fluida. Ela não consegue arcar com as dívidas, tem fornecedores, etc. Ela não consegue pagar, ela quebra. Mas ela era dona, por exemplo, de um território gigantesco. Vamos supor que ela era dona de várias lojas dentro de um shopping. Quando se analisa, vende aquele imóvel da empresa, os imóveis da empresa ali, ou vão a leilão, né? No caso de uma recuperação judicial, alguma coisa nesse sentido, e sobra um caixa maior do que aquele valor que eu investi. É possível, né? Uma empresa que tem um grande patrimônio. O que acontece? Você vai receber o proporcional daquele ativo. Isso aqui explica muito sobre a estratégia antiga, né, do Warren Buffett, lá no começo. O Warren Buffett do Velho Testamento, onde ele investia nas tais cigar butts, que ele consideravam empresas, né, que já estavam horríveis, que estavam muito ruins, mas que elas ainda davam a última tragada. Por isso chama cigar butts, né? Por quê? Porque você tinha um patrimônio ali que era maior do que aquele preço que você estava pagando pela empresa. Então, no caso de quebrar, no caso da empresa recuperar, seu capital multiplicava. E no caso da empresa quebrar, você ainda receberia um residual que seria muitas vezes igual ao valor investido ou às vezes até superior. Então, era um jogo ganha-ganha. Você investe numa empresa que ela tem um patrimônio tão interessante, tão maior que a dívida dela, que ainda que ela quebre, você receberia dinheiro. Isso acontece muito com empresas que muitas vezes têm algo a receber do governo, não recebeu, etc. Aí fica aquela morosidade, anos e anos, ela não consegue funcionar, mas depois, na hora que ela quebra, ela acaba conseguindo ver esses valores e aí ela consegue realmente remunerar os acionistas depois, né? Remunerar não, devolver o dinheiro, né? Mas no caso é remunerar porque você ganhou mais. E aí o que acontece também? Aqui também tem um processo de falência e recuperação judicial. Então, na lei 11.101 de 2005, permite que a empresa reestruture suas dívidas enquanto continua operando na tentativa de evitar falência. Então, quando a empresa entra em recuperação judicial, é isso que a gente está dizendo. Ela pausa as dívidas ali, se reestrutura, se organiza com os credores para continuar sobrevivendo. A gente tem empresas que estão nessa situação. A Gol, por exemplo, né? A Oi, por exemplo, tem várias outras. Algumas delas acabam quebrando, outras se recuperam. Já teve caso de empresa que voltou da recuperação judicial? Várias. A gente tem aí 178 empresas que conseguiram no Brasil encerrar, né, a recuperação judicial, mas a gente tem a Eucatex, a gente tem a Bombril, a gente tem várias outras empresas aí que estão na bolsa, né, e que conseguiram encerrar esse processo. Coloquei aqui porque achei interessante para vocês saberem que nem sempre uma empresa entra em
recuperação judicial, ela acaba indo na falência. Quando a recuperação judicial não é possível, é infrutífera, né? A empresa é declarada falida e os ativos são liquidados, então, para pagar os credores. E aí é isso. Qual é a hierarquia desse pagamento dos credores? Eu sou um credor, não sou? Se eu era sócio, eu sou um credor. Os acionistas estão entre os últimos a receber na distribuição de ativos da empresa falida. Vai seguindo a ordem estabelecida aí pela lei de falência, né? Então tem primeiro funcionário, ok, vai indo, vai descendo, a gente está entre os últimos aí. Então quais são os cenários excepcionais aqui? Onde que isso pode mudar? Fraude ou irregularidades. Em caso onde a falência é resultante de fraude ou gestão fraudulenta, os acionistas podem e devem, né, buscar reparação legal contra os administradores da empresa ou contra terceiros responsáveis. Se souber que alguém fez ali alguma coisa, você pode processar aquela pessoa através de ações judiciais específicas. Muitas vezes eles inclusive se juntam, né, no caso de quebrar, e processam junto para reaver o valor que eles têm direito ali. É comum esse tipo de processo, principalmente nos Estados Unidos acontece quando tem fraude, que é mais raro do que aqui, acontece esse tipo de processo. No Brasil, às vezes pessoas, não vai dar em nada, sabe o que, mas é bom processar, porque isso não só melhora a governança dos mercados, como também você pode receber um dinheiro aí por essa questão que aconteceu. Inclusive, se não me engano, tem um processo sendo tocado da IRB, né? Tá sendo tocado aí por algumas pessoas que se sentiram lesadas aí pela antiga gestão da IRB, que foi acusada de fraude pela Esquadra. Então, você tem essas ações também, aí sim mudou o cenário, porque você vai questionar não a empresa em si, mas as pessoas que fizeram aquilo errado. No caso de aquisição ou fusão, então em alguns casos, empresas em dificuldades podem ser adquiridas ou fundidas com outras empresas, o que pode oferecer também retorno para os acionistas. Então a empresa foi uma massa falida adquirida, é o que está acontecendo alguma coisa ali. Se ela foi adquirida, significa que tinha algum ativo que alguém estava interessado ali, seja o cliente, alguma coisa, então também é possível que você seja recompensado aí. A gente explica muito disso aqui lá na UVP, a gente entra nesses detalhes e tal, mas se você quiser se aprofundar no investimento em ações, às vezes está investindo aí por recomendação, saiu comprando uma coisa ou outra, Raul, nem entendia disso aqui, muitas vezes você não sabe dos riscos que você está correndo, eu estou investindo por meio de cooperativa, daqui a pouco se a cooperativa que fale, aí sim você tem que pagar, né? Isso aí muita gente não sabe. Então tem diversos casos que pode ser mais problemáticos. Se você quiser se aprofundar no conhecimento do investimento em ações, né, ou em fundos imobiliários, em ações no Brasil e no exterior, o que eu te indico sempre aqui acesse aí a uvp.com.br, clica nesse botão aqui, ou pode clicar no link aqui na descrição, vou deixar mais fácil para vocês. Faça a sua análise de perfil, apesar que é fácil, né? AUVP. Se digitar isso no Google, já aparece a gente. Você vai colocar aqui e vai preencher para mim esse formulário. Quando você chegar ao final desse formulário aqui, você vai ter que falar pra gente seus objetivos, etc. Bem rápido de preencher. E um dos nossos atendentes aqui vai analisar suas respostas, né? E vai te dizer pra você, olha, a UVP faz sentido pra você, pode se matricular, pode entrar, vai ser bom, você vai conseguir se desenvolver. E se não fizer sentido, a gente vai falar, olha, num outro momento você pode tentar, não faz sentido, mas ainda assim a gente vai te recomendar uma trilha de aprendizado pra você ir se preparando. Raul, o que pode fazer você ser reprovado? Às vezes, se você tem um pouquinho de dinheiro demais, né? Ainda não consegue ali fazer investimento nenhum, pode ser que a gente te reprove aqui. Se você muitas vezes está com expectativas muito irreais, achando que vai ficar rico da noite pro dia, comprar Porsche, né, em 2 horas, não tem nada a ver com isso. Se você é muito focado em day trade, essas coisas assim, acaba não fazendo sentido para nossa instituição e aí você vai reprovado. Por quê? Porque a UVP tem um compromisso. Se a UVP não funcionar para você, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então é você mesmo que diz, fala, ó, funcionou ou não funcionou para mim. Se funcionou para você, beleza. Se não funcionou, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Você pode conferir que isso é verdade lá no nosso Reclame Aqui. É só buscar a única verdade possível lá no Reclame Aqui. Você vai perceber que a gente está mais de 3 anos aqui registrado. Perfil verificadinho, 37 mil visualizações e nenhuma reclamação, com mais de 18 mil alunos formados. Recomendo também que você pesquise aqui pelo nome dos meus concorrentes. Eles são todos mais sujos do que pau de galinheiro, exatamente porque não tem o mesmo compromisso. Ninguém nunca teve a coragem de oferecer o que a gente oferece aqui, porque a gente sabe da qualidade do nosso compromisso e do que a gente oferece aqui todos os dias para vocês. O Felipe Assis, 4243. Pergunta, como saber se a empresa que eu trabalho está bem ou mal das pernas, sendo que ela não está listada em bolsa? Empresa, ele colocou aqui o nome da empresa. Olha, você colocou o nome da empresa, a Mota-Engil, que ela é aberta em bolsa sim, ela não é aberta em bolsa no mercado brasileiro, mas a Mota-Engil é uma empresa portuguesa, né? Ela é líder aí nos setores de construção civil, obras públicas, obras portuárias, e você consegue conferir os dados dela aí. No momento, ela tem um bom EBITDA aí, ela teve um crescimento de 55% no EBITDA, né, no momento, e ela está crescendo em volume de negócio. Então, você pode pesquisar sobre ela, então vale a pena você olhar lá direitinho. Mas não significa que ela não é aberta em bolsa, ela é aberta em bolsa sim, e você pode saber dos dados financeiros dela. Então, o Edson Santos Edsoneldes, meu Deus, pergunta, além dos prejuízos de seguros que já deve ter muito sinistro no Rio Grande do Sul, você acredita que vai ter muita especulação imobiliária nas áreas afetadas? Com certeza, né? Deve ter muita gente querendo vender os imóveis, deve ter uma queda no preço dos imóveis por conta das notícias que estão falando do lugar, e deve ter sim grande especulação. Onde tem gente querendo vender, tem gente querendo comprar por preços baixos, né? É muito complexo, inclusive, a situação. Agora, dos prejuízos de seguradoras e etc., eu te diria que não vai ser tão grande quanto você está pensando. Boa parte das seguradoras não cobrem os chamados desastres ambientais. Então, muita gente nunca vai ver de volta o dinheiro daquilo que perdeu.
perdeu lá. Eu falei sobre isso no vídeo que eu falei como a tragédia do Sul te afeta, onde a gente pediu doações, inclusive, para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Um beijo para vocês, até amanhã.